Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito. Inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, deixa essa força, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa moral aí, é muito importante a tua inscrição. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever, né? O que é normal. Então, assim, chegou agora, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like, vamos bater recorde de like aqui, pelo menos mais de 2.000 likes. Vamos lá, chegou agora, vamos bater aqui 2.000 likes. Cheguei, pô, dei o like aqui para dar uma moral pro canal, dar uma força aí pro canal, beleza? E habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Por quê? Quando você ativa aí o sino das notificações, o YouTube entende que você gosta aqui do canal e entrega todos os dias, desculpa, os vídeos aqui do canal no seu telefone, no seu computador. Ele, assim que eu gravar e publicar o vídeo aqui, chega para você aí no seu telefone. Então, primeiro a inscrição, depois o like, depois você habilita aí o sino das notificações. Valeu, galera? Obrigado pela moral aí, todos vocês. Gente, vamos falar de Vasco, né? O Vasco fez um jogo treino ontem contra a equipe do Boa Vista. O Carille rodou o elenco, colocou reservas, colocou o terceiro time para jogar também. É claro que ele está ensaiando ali ó, eu tenho que dispensar jogadores desse elenco, é um elenco ainda muito inchado, eu tenho uma folha super faturada, eu tenho que entender isso tudo, não é do dia para a noite, esses jogadores custam caro e não são titulares, e o Vasco vai reforçar ainda mais no meio do ano, tem uma janela doméstica aberta, tem isso tudo, galera, tem muita coisa acontecendo, parece que não, mas tem muita coisa acontecendo. O Vasco venceu por 2-1 e eu vou voltar no início aqui da minha fala, porque rodou o elenco. O Vasco não colocou o time principal. O Vasco foi ali com o terceiro time, sabe? Fez ali enfim, um rodízio, né, entre os jogadores, depois foi colocando, depois de vencer o jogo no terceiro tempo e tudo mais. Gols, o Vasco venceu por 2-1. Gols foram marcados por Payet e também o Sforza. Gente, olha só, o que acontece? Esse ano, eu vou voltar até na fala do vídeo de ontem. O Fábio Carille falou, ó, não vou priorizar nenhuma competições, é o Vasco tem que entrar para disputar as competições e não participar, né? Então, eu preciso entender o elenco, eu preciso escolher, né, os jogadores que eu quero trabalhar, continuar, e os outros eu vou mostrar para o presidente, ó, esse aqui eu não tenho interesse, esse aqui não, esse aqui fica, esse aqui, enfim. Então ele está fazendo isso, sabe? Então ontem mais uma oportunidade. Por quê? Repetindo aqui, 3 competições. Dia 30 agora, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. O Vasco avançou de fase na Copa do Brasil. O Vasco estreia no dia 4 na Sul-Americana. Ou seja, o elenco tem que estar fechado e também com espaço na folha para reforçar o elenco no meio do ano. Então, assim, você acaba, dentro desse assunto, elenco, a questão financeira, porque passa também por questão financeira, porque você tem que contratar outros jogadores. Eu entendo que, no meio disso tudo, eu quero deixar esse comentário, o Vasco até acabou fazendo uma coisa legal, que foi conseguir manter elenco, assim, o time do ano passado, sabe? O Vasco conseguiu, um exemplo, Paulinho Paulo. Se você dispensa um Paulinho Paulo, se esse cara sai do Vasco, o Vasco teria que voltar no mercado de novo, buscar um novo meia, e o Jair a mesma coisa, sabe? O Vasco teria que, né, se virar nessa questão. E sabemos que o Vasco é um clube combalido financeiramente. E encontrar jogador de qualidade, meio campo, atacante, é muito complicado. Prova disso, recentemente, o Vasco tentou contratar Bruma, Brian Rodrigues e muito complicado, não conseguiu. É o mundo do futebol, o futebol custa caro, jogador bom custa caro, né? Tanto que o Vasco pagou no Garré aí um dinheirão, né? É bom jogador, mas teve que, né, investir uma nota no jogador. Então o Vasco conseguiu manter o elenco, né, para a temporada 2025. Isso para mim já é uma grande notícia, um grande feito, porque assim, agora você vai enxugar o elenco, tá? Isso vai acontecer, aliás, isso está acontecendo, tá? E você vai, no meio do ano, corrigir, né, essa primeira janela. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Não vou contar com Souza, que jogou ontem, a informação que não se destacou nem contra a equipe do Boa Vista, Alex Teixeira, Jean Davi, entre outros atletas aí. Algumas questões técnicas, né? Acho que são muito abaixo, ganha na casa dos 300 mil. Outras questões financeiras. Um exemplo, Dimitri Payet, tá pegando pé do Payet. Não tô, gente. Pelo amor de Deus, a questão do Payet é custo-benefício. O Payet ganha na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Então, assim, não é titular. É camisa 10 porque é camisa 10. A camisa dele é 10 do Vasco, mas não é o camisa 10 em campo.
Então isso é muito grave, isso é muito complicado. Eu acho que o Vasco tem sim que enxugar, tem sim que dispensar, sabe? E não é bater no jogador, não é bater no ser humano, é entender que o Vasco é a prioridade, sabe? Então, assim, eu tenho que buscar dispensar um Paê, dispensar um Alex Teixeira, dispensar um Souza, entre outros jogadores, abrir espaço na folha, contratar mais um ou dois que aqueles reforços de verdade que eu falo aqui no canal junto com vocês, sabe? Então, o Vasco está fazendo esse movimento interno, né? Está entendendo o elenco e ó, algumas surpresas podem acontecer até o dia 30. Algumas surpresas importantes. Ontem eu falei aqui sobre o Giancarlo, meia do Juventude, foi oferecido. Bom jogador. Dispensa o Paê que ganha 1,5 pau e contrata um Giancarlo que ganha na casa dos 200 mil. Olha só, ganha um jogador acostumado com o futebol brasileiro, acostumado com o Vasco, conhece o Vasco, é brasileiro, bom de bola, que eu gosto do futebol do Giancarlo, e bem mais barato. Bem mais barato. Eu acho que é um jogador que vai entregar muito mais. Estou dizendo que tem nada, que o Vasco está negociando, que o Vasco está... Nada disso. É um jogador que foi oferecido, é normal. E aí você contrata um jogador, exemplo, tá? O Vasco pode contratar outro meia. Mas pro lugar do Paê, né? Ó, dispensei o Paê que ganha 1,5 milhão, contratei, exemplo, tá, gente? Giancarlo que ganha 200 mil. Economizei, fiz uma economia absurda, né? E contratei um jogador que vai entregar na temporada, nos campeonatos, porque justamente pelo que eu falei aqui, a questão envolvendo a questão do cara conhecer o futebol brasileiro, do cara conhecer o Vasco, isso é muito importante, a torcida do Vasco. Outro jogador, o Daverson, né, que demonstrou interesse, ele tá negociando, o empresário dele negocia com outros clubes, não sei o quê, foi oferecido para não sei quem. Gente, isso é normal. Eu acho que quando é o seguinte, quando o jogador demonstra um interesse de jogar no Vasco, eu acho que o Vasco tem sim que fazer um esforço a mais. Porque olha só, desde o momento que o cara, olha só, eu tô pronto para jogar, eu quero jogar no clube, vamos ajustar aqui o salário, vamos chegar num denominador comum para que eu possa vestir a camisa do meu clube do coração. Eu sei jogar, e acho que o Davidson não precisa provar nada para ninguém aqui. É muito bom de bola, é um menino que sabe das coisas, é um jogador que chega ali para a posição do Verratti. Temos só o Verratti, o que é muito grave, porque assim, perdeu o Verratti. E aí, qual outro centroavante? Na base? Não tem. Nem na base tem esse centroavante reserva. O GB saiu. Então, assim, é uma situação que o Vasco precisa mesmo, nessa janela doméstica, na minha opinião, correr atrás para, de repente, fazer os últimos ajustes, né, para o elenco, para sequência da temporada, repetindo aqui, o que o Vasco vai disputar depois de muitos anos numa competição internacional, né, que é muito importante para um clube da grandeza do Vasco, tem que estar, gente, numa competição internacional, tem que estar disputando, tem que estar, enfim, tem que estar na parada. Então, assim, é sul-americano, que vem uma Libertadores. Copa do Brasil, o Vasco vai conseguir avançar ainda mais, mata-mata, decidindo em São Januário. Campeonato Brasileiro, dá para chegar, brigar nas cabeças. É um campeonato muito difícil, mas dá para chegar. Né? Tem 3 clubes, assim, acima da média. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O resto, para mim, é igual. Não tem ninguém, isso aqui não assusta, não. Dá para ainda mais dentro de São Januário. Temos um bom time, vou bater nessa tecla aqui. É que quando não ganha, enfim, o time é horroroso. Enfim, eu acho que não é bem isso, não. Então, a melhor decisão hoje voltando aqui, recapitulando, é realmente entender o elenco, dispensar jogadores, abrir espaço na folha, corrigir se tiver oportunidade. Os últimos detalhes do elenco agora, no início, né, nessa janela doméstica, sequência da temporada, aí no meio do ano, a principal janela, né, abre, aí você contrata outros jogadores e tudo mais. E a manutenção do time. Sobre as vendas, né? Pô, Eduardo, mas o Vasco tem que vender também, o Vasco tem que fazer caixa. Gente, hoje o Ryan, tá? E muita gente ontem, Eduardo, mas não tem jeito, o Ryan vai ser a maior venda da história do Vasco. Eu não sei qual o motivo aqui da galera, não, até parece, porque isso. Gente, que mais. O menino é joia da nossa base, é seleção brasileira, tem uma multa lá em cima, né? O Vasco assinou uma renovação de contrato. Então, que comentário é esse? Não, porque, pelo amor de Deus, o Ryan será a maior venda da história do Vasco. O Vasco precisa fazer caixa e temos que dar força para esse tipo de coisa, de informação. Sabe, temos que ajudar o clube nos comentários, para o clube entender, através de você, torcedora, a galera que está aqui junto comigo. Eduardo, é isso mesmo, o Vasco tem que fazer caixa, então é normal vender jogadores da base, emprestar para outras equipes, como o Lucas Eduardo, exemplo, emprestado aí para o Cuiabá. Jogador de destaque da nossa base. Para quê? Ganha destaque lá, não vai jogar. Temos Tietê, Hugo Moura, enfim, Jair ali no meio campo, o próprio Esforza. Então, assim, dificilmente
o Lucas Eduardo teria espaço ali na volância do Vasco, porque temos muitos jogadores, né, na posição. Então, assim, é isso. O Vasco tem que fazer esse tipo de movimento, tá? E o Vasco tá correto, tem que fazer, tá correto. Agora, o Carille vai ter que encontrar o time. O Carille vai ter que entrosar. Esse é o papel do Carille, do Fábio Carille, técnico do Vasco. Sabe, ele tem agora, na minha opinião, peças importantes. Eu falei aqui, não é esse time de terror todo, não. O Vasco tem um bom time, sim. Cabe ao treinador encontrar um padrão de jogo, enfim, aí a preparação física, a equiparação física, né? Então, assim, entrosamento pro time e tudo mais. Então, se é o treinador, preparação física, a comissão técnica no todo. Sabe, é um trabalho firme do técnico, sério, e dá para encontrar um bom Vasco, né? Um bom Vasco para a temporada. E eu falei aqui também sobre o Garré, né? Que é um jogador que joga muito argentino, muito bom de bola. Cara, assim, mas não é ponta, é meia. Tá? É meia, joga por dentro, constrói muitas jogadas, habilidoso, canhotinho, chuta muito bem, cai ali pelo lado direito, consegue jogar pelo lado esquerdo também. Grande contratação do Vasco. Ah, Eduardo, mas ainda não teve nem tempo, né, gente? O cara jogar, disputar, que chegou no final do Campeonato Carioca. Agora sim, Campeonato Brasileiro vem aí, né? Vai ajudar, na minha opinião. Né? Então, o Lloyd Augusto também, Nuno Moreira, são jogadores que vão ajudar o Vasco. Então, assim, o Vasco precisa aí finalizar com esses últimos reforços nessa primeira janela e sequência aí na temporada. Gente, eu falei ontem também sobre, infelizmente, a treta com a 777. Isso acontece porque, infelizmente, gente, é cansativo, sabia? Isso cansa, eu acho que cansa o torcedor, porque o Vasco não é prioridade quando eles fazem isso, quando eles... Ah, não, eu tô brigando aqui pelo... Ninguém tá... Vocês estão brigando com o Vasco, vocês estão brigando pelo Vasco, vocês estão brigando com o Vasco, com a torcida do Vasco. Quando vocês, entre vocês, os dirigentes, tá, gente? Os políticos, eles começam a esse tipo, nível de relacionamento ruim. Ah, não concordo com isso, eu vou atrapalhar. Não concordo com isso, eu vou torcer contra. Gente, é muito complicado para o clube seguir. É muita dificuldade, são muitas dificuldades. Infelizmente, o Vasco é um clube gigante, porém muito político. É uma politicagem só. Quem está na presidência está errado, aí hoje é um, amanhã é outro, e eu vou sempre apoiar o Vasco, eu vou sempre torcer sim pelos presidentes do Vasco. Porque se o presidente do Vasco der certo, o Vasco vai dar certo. É assim que eu, Eduardo, como vascaíno, com o canal Vascaíno, penso. Eu não tenho que apoiar um. Se o fulano fosse bom, por que os sócios... Entendeu? Ué, o fulano é tão bom assim, por que o sócio não colocou lá? Não, cara, então... Ah, não colocou, então na próxima você ganha, na próxima você vence. Agora é o momento do Pedrinho, vamos apoiar o Pedrinho. Vamos ajudar o Pedrinho. Vamos parar de inventar narrativa, vamos ajudar o Pedrinho. Aí a 777 tá movendo várias situações aí para atrapalhar o mundo do Vasco, uma empresa falida e ferrada financeiramente, atrapalhando o mundo do Vasco. O Vasco está tentando negociar a SAF, tenta, né, com outras empresas aí uma venda, e a 777 está sempre ali, querendo aparecer, querendo a justiça, a audiência. Para quê, meu Deus do céu? É muito mais fácil para a 777 vender os 35% dela, né, na questão da SAF, e sai fora. Vaza de vez, some. Né? Então, é uma situação muito grave isso, tá? Muito grave mesmo, na minha opinião. Tá bom? Então, assim, gente, eu acho que o Vasco tem que correr contra o tempo com relação a isso também. O Vasco tem que priorizar. É uma prioridade, mas essas questões, isso me incomoda demais. Não sei você, mas isso me incomoda demais. É muita guerra política, é muita briga política dentro do clube, sabe? Aí o clube nunca é a prioridade. O Vasco não é a prioridade. Eu acho isso incrível. Eu amo. Ama nada. Ama nada. Não acredito nesse amor. Não acredito. Sabe? Eu acredito no amor da torcida. Que quando tem uma campanha, olha lá, de sócio, vamos bater recorde. Tem campanha, camisa do Vasco, não vamos comprar. Tem campanha, tô dentro. Então a torcida esgota o ingresso, vai jogar em Brasília, tô junto, vamos lá. Então, assim, a torcida ama. E eu acho incrível, assim, que eles não usam a torcida do Vasco como exemplo. Eu acho incrível, assim. Não, pô, a nossa torcida é um exemplo. E eu não dou valor a tal coisa. Então é isso, galera. Eu vou deixando aqui esse vídeo, mais um vídeo no domingo. Eu espero que você goste, espero que você, né, deixe aí aquele like maroto, habilite o sino de notificações, faça a tua inscrição aqui embaixo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, saudações vascaínas.